No estudo dos movimentos, é importante conhecermos a dinâmica, aquele assunto que nos explica as causas do movimento, como as famosas leis de Newton. Vamos conhecer mais sobre esse assunto? Então vamos para a lousa. Pois então, a dinâmica, ela nos explica as causas do movimento. Quem nos traz isso? Isaac Newton. Pois é, o Isaac Newton ele nos traz a explicação de por que os movimentos acontecem ou por que eles não acontecem. Como, por exemplo, a primeira lei que Newton escreve, na verdade escrita por Galileu, Newton a torna famosa, onde explica que por uma questão de inércia, uma tendência natural da matéria, os corpos que estiverem em movimento, eles têm uma tendência de manter-se em movimento retilíneo e uniforme. E os corpos que estiverem em repouso, eles tendem a continuar em repouso. Essa situação nós chamamos de equilíbrio. Nós não temos a aceleração. Agora, e se houvesse a aceleração? Por isso ele escreve a segunda lei, que completa a primeira, onde ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Nesse princípio, nós aprendemos que quando houver uma força resultante, coisa que não existia nas condições da inércia, se houver uma força resultante, nós teremos uma aceleração. Ou seja, o corpo ele mudará a sua velocidade. Como velocidade é uma grandeza vetorial, ele tanto pode mudar o módulo da velocidade, como a direção, que é o caso dos movimentos circulares, onde a força resultante é chamada de força centrípeta. Além dessas duas leis, a terceira lei nos diz que as forças elas não aparecem sozinhas. Elas aparecem aos pares, chamadas de ação e reação. Só fique esperto para não confundir o caso, por exemplo, da força-peso e da força normal. Essas duas forças elas se opõem, na maioria dos casos elas têm o mesmo valor, são para lados opostos, mas elas não são consideradas um par de ação e reação. Para ser considerada assim, elas precisariam ter as seguintes características: mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mas uma quarta característica importante: elas precisam atuarem em corpos distintos. Se o corpo A empurra o corpo B, então o corpo B empurra o corpo A. Agora, aproveitando esse assunto, fica como uma dica para você pesquisar sobre os tipos de força, os mais comuns. Citei aqui alguns deles, como por exemplo a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, a força normal, essa força ela é exercida pelas superfícies, ela é sempre perpendicular a essa superfície. Agora não tem uma fórmula pronta para calcular o valor dessa força. Tudo vai depender de como o esquema da questão está montado. Agora, nós temos a força tração. Essa força tração ela é realizada por fios, por cordas, por correntes. E nós temos a força de atrito. Pois bem, pesquise e aproveite e inclua a força elástica nas suas pesquisas. Agora vem para a segunda parte da dinâmica, onde nós estudamos o trabalho, a potência e a energia mecânica. O que é o trabalho? O trabalho é a capacidade que uma força tem de produzir um deslocamento. Então, o trabalho é força multiplicado pelo deslocamento que essa força produziu e multiplicado pelo cosseno de um ângulo. Mas que ângulo é esse? Dá uma olhada nessa representação aqui. Aqui nós temos um bloco que foi deslocado para a direita, andou por uma distância d, lembrando das unidades de medida em metros, foi puxado por uma força F. Mas você vê que essa força, ela faz um ângulo, ela forma um ângulo com a horizontal. Esse ângulo θ deve ser considerado aqui, tá bom? Temos combinado quanto ao trabalho. Agora, um trabalho pode ser feito muito rápido, ou o mesmo trabalho pode ser feito mais lentamente. Por isso, uma grandeza mede a rapidez com que um trabalho é executado. Essa grandeza chama-se potência. O valor da potência é o trabalho dividido pelo tempo. Como o trabalho se mede em joules, a unidade no sistema internacional para a medida do trabalho é joule, T representa tempo, então nós temos joules por segundo, também chamado de watts. Então a potência é a rapidez com que um trabalho é feito. Agora, há também uma interpretação de trabalho como sendo
O processo de transformação de energia. Quando você transforma uma forma de energia em outra, você também está realizando um trabalho. A principal das energias, ou a primeira que nós estudamos, chama-se energia mecânica. A energia mecânica ela é a junção de 3 outras energias. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Essas energias elas podem variar, elas podem ter seus valores sendo alterados ao longo de um experimento qualquer, mas a energia mecânica não. A energia mecânica ela é sempre conservativa, pelo menos nas provas dos vestibulares. Então, olha o que acontece. Se um corpo foi abandonado de uma altura, veja bem, a palavra abandonado significa que ele não tinha velocidade. Sem velocidade, sem energia cinética. Só que ele tinha armazenado em si uma energia que lhe dava a capacidade de entrar em movimento. Essa energia é chamada de potencial. Como é em razão da gravidade, ela é chamada de energia potencial gravitacional. M, G e H. Então ela só depende da massa, da gravidade e da altura. Você veja que ela depende da altura. Então à medida que o corpo vai caindo, a altura diminui, reduzindo a energia potencial gravitacional. Mas para onde foi essa energia? Pois bem, ela se transformou em energia cinética. Por isso que o corpo vai ganhando velocidade. Mas esse total entre as energias cinéticas e potenciais sempre se mantém constante, pois o total dessas energias é chamado de energia mecânica. Lembra que eu lhe falei para estudar sobre a força elástica? Quando você estudar sobre ela, você entenderá melhor o que significa essas variáveis que estão na energia potencial gravitacional. Bons estudos e sucesso na prova!